Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Wenning, sou perito criminal aqui no Instituto de Áudio de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor aqui na plataforma do Mapa Concursos. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas dicas, né, de como vocês devem proceder o estudo do tópico de soluções. Esse conteúdo é bastante importante, ele despenca em prova, como por exemplo no edital, né, ali do estado de Sergipe e também de Goiás, esse tópico vai cair, né? E com certeza vocês vão encontrar pelo menos uma questão envolvendo esse tópico na prova de vocês. Então, vocês que estão estudando, né, para esses concursos de Sergipe e Goiás, é bastante interessante esse vídeo, né, que vai trazer ali, então, os principais pontos que vocês devem saber dentro desse conteúdo. E, claro, né, para outras pessoas que estão estudando para outros concursos, que caiu esse tópico de soluções, é uma boa maneira de revisar, né, se vocês estudaram todas as partes importantes que compõem esse tópico, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa importante, né, que a gente precisa saber é a diferença entre solução colóide e suspensão. Então, quais são as características de uma solução? Quais são as características de um colóide e de uma suspensão? Como diferenciar cada uma delas, né? Então, é bastante importante isso aqui para dar o pontapé inicial no estudo dessa matéria. Depois, a gente vai adentrar mais no conteúdo de soluções. Então, saber quais são os constituintes da solução. Então, a gente tem que saber diferenciar o soluto e o solvente, né? E também saber identificar cada um deles, né? Se, por exemplo, a questão te trazer ali uma abordagem comentando o que tem ali dentro e quais seriam, então, os solutos, quais seriam os solventes que estão presentes nessa solução. Bom, depois é importante saber também as diferenças entre a solução insaturada, saturada e supersaturada. E quais as maneiras que a gente obtém cada uma dessas soluções, né? Então, por exemplo, como eu obtenho uma solução supersaturada, né? Eu consigo transformar uma solução insaturada em saturada ou vice-versa, né? O que eu devo fazer para conseguir essas soluções? Depois a gente vai entrar numa parte bem importante do conteúdo, que são as formas de expressar a concentração de uma solução, né? Então a gente tem ali como exemplos concentração comum, concentração molar, a densidade, porcentagem em massa, partes por milhão, partes por bilhão. Então, não é só importante nesse tópico, mas também outros tópicos que vão utilizar esses conceitos, como por exemplo a titulação, né? Que a gente vai ter então uma concentração ali conhecida, a gente quer descobrir uma outra concentração de uma outra solução. Então, vai ser necessário procurar um padrão primário, por exemplo. Então, existem ali todos os cálculos, né, pertinentes a isso, como a gente vai expressar essa concentração e utilizar ela para a titulação. Então, as diferentes formas de expressar a concentração não são somente importantes aqui, mas também para outros conteúdos, né, ao longo do teu estudo. Uma outra coisa muito importante também é a conversão de uma forma de concentração para outra. Muitas vezes a questão traz uma forma de concentração, né, de expressar aquela concentração naquela solução, mas ela te pede uma outra forma de expressar, né? Então, por exemplo, transformar grama por litro, né, que é a concentração comum, em concentração molar. Então, tu tem que ser capaz de fazer essas conversões de unidade, tá? Então, para aprender isso aqui, realmente fazendo bastante exercícios de conversões de unidades. O próximo ponto interessante desse tópico são os cálculos envolvendo diluição, mistura de soluções e diluições seriadas. Então, por exemplo, eu tenho uma solução de tal concentração, vou adicionar tanta quantidade de solvente, qual seria a nova concentração, né? Então, a gente está realizando uma diluição. Mistura de soluções, tanto sem reação, né? Somente de um mesmo analito, né? Por exemplo, sei lá, de ácido, então, estou misturando duas soluções de ácido, né, clorídrico, por exemplo, de concentrações diferentes, qual seria a concentração final? Mas também a gente pode ter, então, mistura de soluções na qual reagem entre si. Então, de um ácido e uma base, então, qual seria a concentração final que temos ali dentro do ácido, da base, né, dependendo da concentração, né, que ficou ali sobrando na reação. Ou outro tipo de reação que pode estar ocorrendo ali, não somente de neutralização. E diluições seriadas, né? A gente pega uma solução, vai diluindo, né, várias vezes e a gente pede, então, qual seria a concentração final. Então, esses são exemplos, né, de cálculos envolvendo diluição, mistura de soluções e diluições seriadas. E a última parte, que despenca em prova, que também é bastante importante, muitos alunos têm bastante dificuldade, né, em questões desse tipo,
e vocês devem estar preparados para isso, então, portanto, faço muitas questões envolvendo isso, que é o cálculo, né, da concentração de soluções a partir de frascos de padrões analíticos de alta concentração. A gente pode citar o ácido clorídrico, né? A gente tem, então, um padrão analítico ali, com uma certa quantidade de pureza, né, envolvendo ali densidade, e a partir desses dados, vocês devem ser capazes de calcular qual seria, então, a concentração se a gente tomar, por exemplo, se eu pegar 1 ml daquele frasco e diluir em 1 litro de água, né? Então, qual seria a concentração final? Bom, as dicas de hoje eram essas, né? Então, pontuem aí se vocês já estudaram tudo que eu falei aqui, né? Que tem grandes chances de cair na tua prova dentro do conteúdo, né, de soluções. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem, deixem seu like aí, compartilhem, sigam o nosso canal aqui no YouTube e espero vocês, então, no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.